Estamos de volta com troca de passes. Rafael Rezende, seu suéter? Vinho, grená, sei lá, cara. Pra mim é casaco também. Casaco que segura e coloca. Comportada hoje na volta da vinheta. Merece parabéns, bem Bondo. Comportada. Estrelinha na testa. Ricardinho, agora a gente vai falar de Flamengo, uma situação chata, delicada. O Léo Pereira faltou ao treino e teve um vídeo em que ele aparece numa festa. Esse vídeo foi vazado, aí o clima ficou chato para ele no Flamengo. Temos a reportagem do Caio Mota no GE. Globo. Aí está o vídeo em que o zagueiro aparece. Ele teria informado aos médicos do Flamengo, no caso, de que estava passando mal, mas não tinha dado detalhes do que tinha acontecido em relação à falta dele. Isso sem passar por responsáveis pelo departamento de futebol, né? E as imagens são de uma festa no Rio de Janeiro. Ele é um jogador que está sem espaço dentro do campo. Agora acabou virando notícia fora dele. E a situação, Ricardinho, você conhece bem bastidores, acaba pesando pro lado do jogador, óbvio. Com certeza, Karine. Até porque, pelo vídeo e pelo momento dele no clube, não sendo uma das primeiras escolhas do treinador, por esse momento que todos nós estamos vivendo há algum tempo de pandemia, a gente pode falar que ele fez tudo errado, né? Porque além de não aglomerar, né, se cuidar, preservar não só a saúde dele por ser um atleta, mas principalmente também dos companheiros, porque a partir do momento que ele se expõe assim, ele corre o risco de no dia seguinte encontrar os companheiros, né, e de repente no momento que a gente vive ter se contaminado, né, por mais que se testem muitas vezes os atletas, né, mas além disso, tem a questão do treinamento, né? Que é o compromisso dele, o trabalho dele. Ele deveria se apresentar e aí teve uma justificativa para os médicos, enfim. Essa é uma questão que, lógico, internamente o Flamengo vai resolver, mas pesa muito tudo isso que aconteceu, principalmente porque ele, além de tudo, não estava sendo muito utilizado, era a terceira, vamos colocar hoje, acho que é a quarta opção. O Rafa pode até me ajudar nisso. A gente tem hoje o Arão, o Rodrigo Caio, o Bruno Viana e eu tenho o Gustavo Henrique. Isso. E ele seria uma quinta opção, pelo menos os jogadores que estão jogando aí, né, ou sendo utilizados pelo Rogério. Então, Karine, infelizmente ele fez tudo errado, né? A postura dele foi errada, as atitudes dele e, enfim, agora o Flamengo vai tomar com certeza as decisões que acha que seja importante nesse momento. Esse tipo de episódio também acaba ajudando, aspas, a acelerar a saída dele do Flamengo. Ele já teve, inclusive, uma proposta do Besiktas, foi em janeiro, mas o Flamengo não concordou com os valores e agora a gente vai ver, então, como vai ficar a situação do Léo Pereira. Números do Gerson, do Coringa Rubro-Negro, agora aqui nesse Sport Center, bem frios, assim, do jeito que o André Kfouri gosta de analisar. São 91 jogos como titular, 66 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. 72% de aproveitamento com o Gerson em campo. Ele tem 7 gols marcados, 10 assistências e 7 títulos conquistados com a camisa do Flamengo. Por que a gente está destacando aqui esses números do Gerson, né? Porque eu vou propor a vocês uma discussão um pouco mais ampla e não só sobre a semifinal do Campeonato Carioca. Tem o Carioca agora, precisa garantir o lugar ao sol na Libertadores na fase de grupos e cada vez que o tempo passar fica um pouco mais complicado, porque a gente vai entrar com Olimpíada, com Copa América, nesse calendário completamente insano, né? Prof, vou começar com você agora falando desse Flamengo, que pode perder jogadores extremamente importantes com as convocações, e aí eu já começo fazendo a pergunta, o Gerson tem que ser convocado? E se for convocado ele, mais essa leva toda que a gente sabe que vai, como é que fica o clube? Do ponto de vista da seleção brasileira, sim. Do ponto de vista do rubro-negro, não. Mas não vai adiantar muito ficar economizando, né, Dani? Porque você economiza o Gerson daqui, sai outro jogador de lá, é muita seleção, é muita sequência de seleção. A gente vira e volta no mesmo problema. Por que o Rogério fala em escalar sempre o melhor Flamengo possível? Porque não é possível escalar sempre o melhor Flamengo, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do próprio Corinthians, que a gente citou aqui num nível bem inferior, mas também
respinga, né? Então é a realidade que a gente vive, menos mal, e o Rogério falou isso, né? Uma coisa, a cada dia o seu peso, eu acho que é assim que você tem que trabalhar o futebol hoje, o seu objetivo na frente, vai tirando do caminho, né? Então agora Campeonato Carioca, menos mal que a semifinal tem a possibilidade do outro jogo, né? Porque se fosse em outras fórmulas de campeonato, aí o drama talvez fosse maior. Porque o Rogério mesmo falou, o Voltaço é um time que fez um bom campeonato, sim. Fosse um jogo só, você teria um risco muito maior. Então, menos mal agora que a cada dia o seu peso. Tira o Campeonato Carioca do caminho, depois nós vamos entrar em brasileiro, aí sim a seleção brasileira também será um problema, como você já adiantou. Agora, do ponto de vista da seleção brasileira, o Gerson não tem que ser convocado agora, ele tinha que ser convocado há muito tempo. E só não foi também atrapalhado por outros motivos, né? Aqueles motivos políticos que a gente sabe, a questão da convocação para a seleção olímpica, que ele não foi, que pegou mal ali com o Juninho Paulista, tem toda uma história por trás disso, né? Agora, os números do Gerson mostram, ele tem simplesmente 7 títulos e 16 derrotas. A metade dos jogos que ele perdeu, ele quase compensou com títulos. É um grande esteio do Flamengo hoje. Capitão, fala você. Não, merece a convocação, Dani. É um jogador que tem um papel fundamental no Flamengo, né? Faz várias funções, mas na função que ele faz, né, de origem dele, a que ele está mais acostumado no Flamengo, ele é a diferença. Ele é um dos melhores meio-campistas que a gente tem no nosso futebol, isso somando o futebol, os jogadores brasileiros, né, sejam aqueles que também estão espalhados pelo mundo, e merece uma convocação. É lógico que o Flamengo, quando você fala em convocação de jogadores, né, para a seleção, o Flamengo vira um alvo, né? Então tem-se um cuidado também da seleção brasileira, dependendo dos jogos que o clube tem pela frente, de tirar o mínimo de jogadores possíveis, né, de se fazer essa escolha. E o Flamengo tem muitos jogadores que podem ser convocados, né? Mas com relação ao merecimento, o Gerson merece muito uma convocação pelo que vem apresentando no meio-campo do Flamengo. Ô André, para te ouvir sobre o Gerson e sobre as inúmeras convocações, né, que podem vir, assim, como é que fica o clube? Você que sempre fala muito sobre calendário, sobre como a CBF poderia intervir nos clubes. Bom, Dani, o fato dos clubes continuarem jogando quando a seleção brasileira se reúne para datas oficiais é um dos descalabros, né, que acontecem no futebol brasileiro e fazem com que a seleção brasileira seja vista pelos torcedores dos melhores times, porque os convocados do Brasil estão evidentemente nas melhores equipes, mas esse conflito faz com que, para essas torcidas, a seleção se torne um problema, uma inimiga, afasta... Um inimigo. Um estorvo, afasta ainda mais os torcedores mais ligados ao futebol do que é a seleção nacional. Exato. Esse assunto pode nos levar a uma outra discussão, que não é para hoje, a respeito do futebol de seleções, o espaço que as seleções ainda têm na vida das pessoas que acompanham esse jogo. Mas o que eu entendo em relação a convocações é que não é o atual treinador da seleção. Todos os anteriores, na hora de convocar a seleção brasileira para jogos oficiais, para jogos de eliminatórias, para jogos de Copa América, evidente, para Copas do Mundo, estão preocupados naquilo que é o trabalho deles e os jogadores que melhor servem a esse trabalho. No caso do Flamengo, quem quer que fosse o técnico da seleção, teria várias peças a escolher e, se pudesse, levaria todas elas. Mas existe aí um racionamento por causa desse problema criado pelo calendário. Então, treinadores costumam chamar 2 de cada equipe. E aí é que eu acho que a gente chega no Gerson. Eu convocaria o Gerson, tá? Ele seria um dos principais nomes da minha lista. Eu acho o Gerson um jogador maravilhoso. E ele seria convocado para a seleção brasileira se eu fosse o treinador. Agora, eu também sou capaz de entender que num time que tem o Gabriel Barbosa, num time que tem o Everton Ribeiro, independentemente de estar agora numa fase ruim, mas o Everton Ribeiro foi convocado em novembro do ano passado, com conversas e perspectivas até de ser titular pelo futebol que ele jogava naquela época e merecia toda essa atenção e essa consideração.
né, num elenco que tem vários jogadores que podem estar na seleção brasileira, até o Pedro, que não é titular, você, na hora de fazer esse racionamento, vou levar 2, quando eu poder levar 5, você não leve o Gerson, porque na seleção existe uma concorrência, outros jogadores que não estão no Brasil, estão na Europa, são jogadores de elite e podem atuar nessas funções. Então, só isso explica o fato do Gerson não ser uma presença frequente na seleção brasileira, a não ser que essa questão política de ter recusado uma convocação para a seleção de base ainda seja um problema. Todas as pessoas consultadas a respeito disso dizem que não é um problema, que as convocações não levam em conta esse tipo de coisa em relação ao Gerson. Então, tomara que seja assim mesmo, porque seria muito ruim se esse fosse um impedimento. Agora, como jogador, tremendo. Uma das principais virtudes que o Flamengo tem hoje é o entendimento entre o Gerson e o Diego, 2 jogadores que teoricamente têm um trabalho defensivo a fazer, e fazem, mas o fazem com a qualidade de jogadores de futebol pensando no gol, pensando no passe que eles têm. E esse, para mim, vai ser um dos principais pontos de vantagem que o Flamengo terá sobre a concorrência nessa